Meus amigos, é isso. Fim de temporada regular. Os playoffs estão definidos. Quem vai para os playoffs e quem tá eliminado tá definido e a gente vai falar sobre tudo isso hoje. Já falamos sobre os jogos de sábado num vídeo que já tá no canal, assista lá. Hoje a gente vai falar sobre o que rolou no domingo, mas com mais foco em playoff, cara. Vamos falar mais, ou seja, o que tinha de implicação pros playoffs, o que podia acontecer, o que de fato aconteceu. E aí no fim do vídeo a gente fala sobre quais são os jogos de playoff e os horários que também já foram divulgados. Com isso a gente sabe qual jogo vai ser exibido ao vivo na Rede TV e tudo mais. Lembrando sempre que o lugar mais incrível, o jeito mais incrível de assistir futebol americano é com o Applebee's, cara. Então você pode assistir os jogos de playoff no Applebee's, nos restaurantes Applebee's e também pedindo delivery, cara. E eles têm menu, pra nós que somos fãs de futebol americano, deixa tudo maravilhoso, tá bom? Então, depois da vinheta, a gente vai falar sobre o domingão de semana final de temporada regular. Já acabou, cara. Que tristeza. Rock and roll, man. Sejam muito bem-vindos ao Golim Sports. Jogos que não mudariam nada nos playoffs, eu vou passar quase que automaticamente, tá? Tom Brady jogou no duelo entre Buccaneers e Falcons, saiu, Falcons ganharam 30-17, já estava definido. Falcons eliminados e os Buccaneers ganhando a divisão. A gente já vai falar quem eles vão enfrentar nos playoffs daqui a pouquinho. Patriots e Bills, os Patriots se ganhassem iam para os playoffs, se perdessem tinha um monte de consequências ao redor da liga que a gente vai falar. Mas Bills ganharam 35-23 e os Bills fazendo uma temporada fantástica, mesmo com um jogo a menos, simplesmente fenomenais, a gente vai falar disso também. Patriots eliminados, 1 milhão de coisas para consertar nesse time, a gente fala isso em outro momento. 35-23. Minnesota Vikings e Chicago Bears, Bears já eliminados, os Vikings tinham implicação de qual lugar da conferência ficar, assim como o Bills também, ganharam 29-13, Kirk Cousins foi tirado, colocaram reserva, tudo certo, e Bears eliminados, como falamos pra vocês, e com a derrota dos Bears e a vitória dos Texans, que a gente já vai falar, Bears tem a primeira escolha geral, e vai ser um saldão essa primeira escolha geral, porque todo mundo vai querer a primeira escolha geral pra pegar quarterback, e vai ser uma loucura, cara, loucura. Lembrando que o Fields foi até poupado nessa partida, foi Nathan Pearman e o Boyle, né? Baltimore Ravens e Cincinnati Bengals. Esse jogo aqui era o seguinte: os Bengals não poderiam ser seed 1, mas lutavam pela seed 2. Os Ravens, dependendo, poderiam ser seed 6 ou 5, mas apenas isso, né? Bengals também vindo daquele jogo na segunda-feira com a lesão do Damar Hamlin, com a lesão, né? O acidente do Damar Hamlin, que graças a Deus já tá melhor. Ravens ainda sem Lamar Jackson. Tô curiosíssimo pra ver como é que vai ser isso na pós-temporada. E os Bengals ganharam 27-16, 12-4, e a gente já vai falar como terminou a situação dessas equipes. Isso foi uma loucura, cara. Isso foi uma loucura. Houston Texans e Indianapolis Colts. Nenhuma implicação em playoff, tá? As duas equipes já eliminadas. Mas tinha muita implicação em draft. Para as duas equipes, né? E os Texans, cara, eles eram o primeiro lugar no draft há umas 6 semanas, talvez. Eu tô sendo até... pode ser mais ainda. E o que acontece? Os Texans ganharam. E os Texans ganharam num jogo maluco, cara, maluco. Começaram na frente, 24-21, 28-24, viraram. Aí os Colts viraram 31-24 e aí os Texans fazem a pontuação para empatar e a conversão de 2 pontos para ganhar. Que jogo maluco. E com isso, os Texans não conseguem nada além de perder a primeira escolha do draft e o Lovie Smith ser demitido, que é o técnico. Então, tipo assim, loucura. Muito legal. Eu sou contra tanque, que é ir mal de propósito para ter uma escolha melhor no draft, mas aqui, cara, empata o jogo, sei lá. Mas impressionante. Acho que o Lovie Smith estava lutando pelo cargo e tudo mais, não adiantou muito, na verdade. New York Jets e Miami Dolphins. Com a derrota dos Patriots, os Dolphins dependiam apenas de uma vitória para ir para a pós-temporada e foi isso que aconteceu. 11-6 num jogo ruim, na real. O jogo corrido foi muito interessante pro time dos Dolphins, tanto do Jeff Wilson como do Raheem Mostert, mas em geral, cara, pouquíssimas pontuações, 3-3, 6-6, 9-6, 11-6 no final, com safety absolutamente maluco. Com isso, Jets já estavam eliminados, 7-10, e os Dolphins 9-8, segundo lugar na divisão, passam para os playoffs. A gente já vai falar sobre isso também. Carolina Panthers venceu os Saints por 10-7, num jogo que não tinha implicação nenhuma. Os dois times já eliminados, 10-7. A única coisa que teve nesse jogo foi muita treta de jogadores, jogador ejetado é expulso, né, pra cada lado e tudo mais. O último jogo dessa faixa horária, Browns e Steelers. Os Steelers ganharem e depender de Bills e Jets vencerem, os Steelers estavam nos playoffs.
Bills ganharam, mas Jets perderam, então os Steelers estavam eliminados de qualquer forma. Ainda assim fizeram a sua lição de casa, ganharam de 28-14 e terminaram a temporada muito melhor do que estava em um certo momento. 9-8, os Browns eliminados também terminam a temporada 7-10. O futuro para os Steelers é interessante com Kenny Pickett. Para os Browns, Deshaun Watson tá ruim, mas tem uns lampejos assim, então como é que pode ser, né? Como é que pode ser? Vamos esperar. Aí veio os jogos da segunda janela, cheio também de coisas pra definir. O jogo que a gente passou lá na Rede TV foi o Rams e Seahawks, que foi o mais competitivo. A gente dá sorte nessas coisas, ainda bem. Primeiro, Chargers e Broncos. Os Broncos ganharam, cara. E não é que os Chargers estavam poupando jogadores, não. Era Justin Herbert, Eckler, todo mundo. Tava todo mundo lá. E começaram na frente, mas os Broncos viraram 31-28 para deixar, quem sabe, uma expectativa um pouquinho melhor para essa torcida pro futuro, cara. Quem sabe, né? 5-12, Broncos eliminados, é claro. Os Chargers já estão nos playoffs, então esse jogo não tinha chance de nada acontecer de ruim com os Chargers. A única coisa é que os Chargers podiam ser seed 5 ou seed 6. Perderam, terminam a temporada 10-7, mas estão nos playoffs. Eu tô curiosíssimo para ver esse Chargers no playoff. Giants e Eagles, se os Eagles perdessem, muita coisa podia acontecer, mas os Eagles ganharem deixa eles no primeiro lugar da conferência, e foi isso que aconteceu. 22-16, e esse placar não reflete o que foi na verdade. Tava 19-0, os Giants, que já estão nos playoffs, pouparam praticamente todos os seus jogadores principais, e os Eagles não. Os Eagles trouxeram Jalen Hurts de volta, que estava lesionado, para jogar, para pegar um pouquinho para aquecer um pouquinho, e ganharam 22-16. Lembrando, Eagles 14-3 e Giants 9-7-1, ambos nos playoffs, tá? A gente já vai falar disso, como eu tenho dito bastante nesse vídeo. Seahawks e Rams. Então esse foi o jogo que a gente passou lá na Rede TV ao vivo e foi sensacional, cara. Por quê? Rams já estavam eliminados, mas é um duelo de divisão, e os Seahawks precisavam vencer e depender de uma vitória dos Lions à noite para ir para a pós-temporada. Só que o jogo ficou muito pegado. Os Rams abriram 13-6, Baker Mayfield jogou bem, apesar da sua interceptação. O Geno Smith na primeira jogada interceptado, foi uma loucura. O Kenneth Walker correndo muito bem com a bola. Eu acho que ele cimentou nesse último jogo o seu prêmio de calor ofensivo do ano. Mas aí o jogo foi pegando, 13-13, 16-16, o Jason Myers erra o field goal da vitória, o jogo vai pra prorrogação, troca de posse de bola, tananã, e aí o Jason Myers tem o chute final pra ganhar a partida na prorrogação, 19-16, os Seahawks encerram a temporada 9-8, os Rams eliminados, os campeões vão de campeões do Super Bowl para 5-12, numa temporada cheia de problemas, entre eles muitas lesões. Sean McVay com rumores de que pode sair, vamos ficar de olho porque tem muita coisa para acontecer. Os Seahawks com essa vitória precisavam assistir o Sunday Night Football e torcer para uma vitória dos Lions. Será que aconteceu? Aconteceu, a gente já vai falar disso. 49ers e Cardinals. Os 49ers lutavam por uma seed 1, o primeiro lugar na conferência. Dependiam só da derrota dos Eagles. Isso não aconteceu, mas os 49ers ganharam. Cardinals já estavam eliminados. David Blau e Trace McSorley foram os quarterbacks. Essa temporada dos Cardinals tem que ser guardada num lugar que você não quer acessar muito, né? Foi péssimo, simplesmente péssimo. 4-13 na temporada, eliminados. Se os 49ers, que já eram um time quente, e que se ganhar esse jogo aí, beleza, já estamos nos playoffs, já estamos numa boa posição de playoffs, mas foi um jogo espetacular. Brock Purdy segue sendo um monstro absoluto, 3 passes para touchdown em um rating quase perfeito. Elijah Mitchell correu para 2 touchdowns, Christian McCaffrey recebeu 1 e o George Kittle recebeu 2, tendo 11 touchdowns na temporada, absurdo. O Arizona Cardinals teve 4 turnovers, sabe? É uma loucura. E os 49ers estão voando e chegam na pós-temporada como o time mais quente da NFL e um time que eu tô curiosíssimo pra ver até onde vai, porque pra mim é um timaço. A melhor defesa da NFL, um dos melhores ataques, é simples assim. Dallas Cowboys e Washington Commanders. Commanders já estavam eliminados e os Cowboys lutavam pra, quem sabe, o primeiro lugar da divisão, né? Então, só que isso não aconteceu, porque pelo 7º jogo seguido, Dak Prescott teve uma interceptação, mais uma vez retornada para touchdown, e os Commanders ganharam. Sam Howell teve os seus probleminhas, mas também teve jogadas espetaculares, fez um passe maravilhoso para touchdown, pro Terry McLaurin, inclusive, e os Commanders ganharam 26-6 num jogo em que dominaram do começo ao fim, cara. 7-0, 13-0, 20-6, 26-6 e fim de papo. Fim de papo, impressionante. Então, Commanders eliminados, Cowboys nos playoffs, mas eu tô preocupado com esse Cowboys no playoffs, sendo que é um time tão forte e que a expectativa é de chegar muito, muito longe. Aí,
A última definição era no Sunday Night Football, Detroit Lions e Green Bay Packers. Com a vitória dos Packers, os Lions foram eliminados. Então, se os Seahawks... com a vitória dos Seahawks, os Lions estavam eliminados. Então, se os Seahawks perdessem para os Rams, como quase aconteceu, o jogo Lions e Packers seria quem ganhava passa, quem perdia estava fora. Mas como os Seahawks ganharam, os Lions foram eliminados. E aí, qual força os Lions teriam para ganhar essa partida? A força de tirar o rival. E isso é uma força muito grande, cara. E foi isso que aconteceu. O jogo começou muito pro lado de Green Bay, mas muito. O placar de 9-3, com 3 field goals do Crosby, não dizia o que realmente estava acontecendo, porque o jogo estava realmente muito pro lado dos Packers. Mas as coisas foram mudando, cara. Jamal Williams correndo com a bola. Jamal Williams passou o recorde do Barry Sanders de touchdown em uma temporada para esse time dos Lions. Isso é espetacular. Jared Goff estava ali. Bom, foi um jogo difícil, mas os 2 turnovers dos Packers ajudou muito a equipe dos Lions. E ainda teve... Pra mim, o que matou o jogo pros Packers foi que quando o DeAndre Swift levou uma pancada fortíssima lá, tava entrando o médico dos Lions, e aí o Quay Walker empurra o médico dos Lions. 15 jardas de graça, Quay Walker expulso pela segunda vez na temporada, um jogador que precisa de um psicólogo para ajustar essa raiva dele, e aí com mais facilidade os Lions conseguem fazer o touchdown, virar a partida e ganhar o jogo. E com isso, os Lions eliminam os Packers, que fizeram esse final de temporada interessante, mas ainda assim estão eliminados tanto Lions como Packers. Então o Lions falou assim, eu vou cair, eu vou levar meu rival comigo. E foi isso que aconteceu. E os Seahawks estão na pós-temporada. Então é isso. Falamos de todos os times, todos os jogos que rolaram nesse domingão. Já falamos do sábado também, Kansas City Chiefs e Raiders, Jaguars e Titans. Então vamos falar como terminou a NFL em termos de playoffs, tá? Então, os Chiefs terminaram com o primeiro seed, muito por causa do que aconteceu entre Bills e Bengals. Era só uma vitória dos Chiefs para isso acontecer, foi isso que aconteceu. O Gretão tá pondo aí para vocês. Com 14-3, os Chiefs foram o primeiro lugar da conferência, jogam em casa todas as partidas, menos a final de conferência se for contra os Bills. E com isso tem a primeira semana de folga nos playoffs. Bills classificaram em segundo lugar, Bengals em terceiro lugar, Jaguars em quarto lugar, mesmo com 9-8 porque foram líderes de divisão, Chargers, Ravens e Dolphins. Lembrando que o primeiro lugar fica de folga, que são os Chiefs, e aí é segundo contra sétimo, segundo contra sétimo, exatamente, sexto contra terceiro, quarto contra quinto. Então a gente já vai falar quais são esses confrontos, claro, né? Na NFC, os Eagles garantiram o primeiro lugar também com 14-3 e jogar em casa e primeira semana de folga. 49ers em segundo lugar, Vikings em terceiro, Buccaneers com 8-9 em quarto porque lidera a divisão, Cowboys, Giants e Seahawks e todas as outras equipes estão eliminadas. Vamos então para o calendário da semana de Wild Card, a primeira semana de playoffs. De 14 times que estão vivos, apenas 8 restarão quando passar o jogo da segunda-feira. E essa é uma novidade que teve na NFL no ano passado e que tem esse ano também. São 2 jogos no sábado, 3 jogos no domingo, 1 jogo na segunda-feira, que é ESPN, né? ESPN americana, Manningcast, que é com os irmãos Manning e tudo mais. Sábado, já vou falar no horário de Brasília, tá bom? Primeiro jogo é da NFC. Seattle Seahawks, seed 7, enfrenta o San Francisco 49ers, segundo classificado no Levi Stadium, 6:30 da tarde. Todos esses jogos têm transmissão ESPN e Game Pass, e um deles tem a nossa transmissão Rede TV ao vivo, eu falo pra vocês. Esse jogo, 6:30 da tarde. 10:15 da noite, o duelo da AFC entre o classificado número 5, Los Angeles Chargers, contra o Jacksonville Jaguars, classificado número 4, em Jacksonville, no TIAA Bank Field do Jacksonville Jaguars. Então é Justin Herbert contra Trevor Lawrence. Tô curiosíssimo pra ver esse jogo, cara. Tem um cheirinho, eu gosto dos Chargers, mas tem um cheiro de que os Jaguars podem fazer história nesse jogo que é bizarro. Domingo, começa às 3 horas da tarde com o duelo da AFC Leste, um duelo de divisão, Miami Dolphins contra Buffalo Bills. Seed número 7 contra seed número 2, o jogo é em Buffalo, vai tá frio, vai ser emocionante e vai ser um duelo de divisão. Tua de volta, muita coisa pra acontecer nesse jogo. É claro que o favoritismo tá dos Bills, mas vai ser um jogo muito interessante. Pela NFC, às 6:30 da tarde, temos o duelo entre a
classificado número 6 contra o classificado número 3. New York Giants contra Minnesota Vikings. Esse jogo vai ser exibido ao vivo na Rede TV para todo o Brasil, de graça, para você que quer ver na TV e para você que quer ver no aplicativo também no Rede TV Go, pelo celular, tablet, aonde você quiser. New York Giants contra Minnesota Vikings em Minneapolis, estádio dos Vikings, aquele maravilhoso estádio do US Bank Stadium. E eu convido todos vocês a assistir com a gente lá, porque vai ser espetacular. Por fim, no domingo, o jogo da AFC, também seed número 6 contra seed número 3, Baltimore Ravens contra Cincinnati Bengals. Acabaram de jogar e vão jogar de novo. Duelo de divisão, quase um divisional, né? Que acontece às 10h15 da noite, no duelo entre Ravens e Bengals. E esse duelo, cara, Lamar Jackson de volta e tudo mais, eu tô muito curioso pra ver como é que vai ser, apesar de eu achar que o favoritismo tá nos Bengals. Pra fechar... Segunda-feira, 16 de janeiro, o duelo da NFC às 10h15 da noite é nada mais, nada menos do que Dallas Cowboys indo, mesmo com o excelente desempenho final, ainda tem que visitar o Tampa Bay Buccaneers, porque os Bucs ganharam a divisão, né? Então o Buccaneers recebe o Dallas Cowboys, seed 5 contra seed 4, nesse jogo de segunda-feira, Tom Brady contra Dak Prescott. E cara, os Bucs são o único time nesse playoffs que estão indo com desempenho negativo, 8-9, mas é Tom Brady jogando em casa. E aí, meus amigos, a gente ainda vai fazer prévia desses jogos todos, deixar passar a semana, lesões e expectativas e tudo mais, e aí a gente fala sobre tudo isso, tá bom? Peço encarecidamente que deixe o gostei, se inscreva e a gente se vê no próximo vídeo. Os playoffs estão aqui, a melhor semana, o melhor mês do ano está aqui. E o jeito mais incrível de assistir futebol americano é sempre com o Applebee's. Siga eles nas redes sociais e quando rolar os jogos, pede aquele Applebee's maravilhoso ou vá até os restaurantes para você assistir os jogos por lá, que eu tenho certeza que você vai adorar, tá bom? Meus amigos, um grande abraço para todos vocês. Fui!